O gato lê. Diva, narrado por ela mesma. Texto baseado no romance Diva, de José de Alencar, por Maria Cristina Rabelo de Moraes. Capítulo 16. Embora Julinha se esforçasse e eu, de certa forma, também colaborava, o estado de espírito de Augusto não melhorou. Chegou ao ponto que me afligia olhá-lo daquela forma. Já esperava com ansiedade as quintas-feiras para ver se havia alguma mudança. Depois, comecei a temer porque o rapaz vivia sozinho naquele chalé bucólico, longe de todos. A cada ruído mais forte, eu julgava ouvir um estampido e corria à sacada a examinar o pé do morro. Enquanto não descobria o que causara o barulho, não sossegava. Eu precisava achar uma solução para tudo aquilo. Resolvi dar uma volta no mato para aconselhar-me. Mal entrara por dentre as ramagens e já me sentia leve como um passarinho. Andava alegremente sem conseguir pensar em nada que fosse alarmante. De repente, deparei-me com uma borboleta e me identifiquei com ela. Então somos duas a voar, disse-lhe sorrindo. Contudo, ela não estava feliz como eu, porque se enredara entre uns espinhos. Tratei de desvencilhá-la, mas qual a minha surpresa quando ela retornou para o mesmo lugar. Efetuei a operação mais 2 vezes sem resultado. Ela voltava a emaranhar-se. Dei de ombros, concluindo que o inseto era burro e não se podia fazer nada quanto a isso. Já estava reiniciando o meu passeio quando me ocorreu verificar se havia algo que pudesse estar atraindo a borboleta para o mesmo ponto. Descobri entre os espinhos um botão de flor tão pequeno que acho que ainda não poderia ser considerado nem mesmo um botão. Lembrei-me que lera em alguma parte que determinadas florescências precisam dos insetos para germinar. Provavelmente, aquela borboleta estava se deixando morrer para dar vida à flor. No mesmo instante, senti que sufocava. Levantei a cabeça em busca do brilho do sol, mas naquela região as árvores eram muito copadas e não deixavam passar os raios. Sentia-me sufocar pelo mato. Ele me dera a sua resposta. A Emília deveria morrer para que a flor encontrasse vida. Corri para casa e encerrei-me no meu quarto. Chorei muito por toda a tarde. Não me lembro de ter chorado daquela forma antes. Contudo, eu não me envergonhava de minha fraqueza. Achava-me com direito de lágrimas, uma vez que pranteava minha própria morte. No dia seguinte, já me encontrava mais restabelecida e disse a mim mesma que todas as outras moças aguentam ser dominadas e que eu também suportaria, uma vez que me considerava mais forte do que as demais. Eu tinha que ter forças para mudar e deixar de ser eu mesma. Afinal, não era isso que eu vinha exigindo de Augusto? Eu não exigira que se transformasse em um homem que não era? Agora era minha vez de experimentar se tal coisa era possível. Depois de tomar uma decisão, passei o resto da semana reorganizando o meu novo destino. Na quinta-feira em Matacavalos, me dirigi diretamente ao Amaral. Conforme me aproximava, ele ia dando um passo para trás, até cair sentado em um banco, encurralado em um canto da sala. Sentei-me ao seu lado, ignorando-lhe o constrangimento. Como eu o tenho feito sofrer, não é verdade? O rapaz baixou o rosto, sem conseguir falar. Cuidei que iria debulhar-se em lágrimas ali mesmo. Acrescentei rapidamente, de forma a distraí-lo de sua dor. Também sofro. Que natureza é a minha? Parece que tenho prazer em me contrariar e afligir a mim mesma. Disse-lhe, lembrando-me da borboleta presa ao espinheiro. Mas não me queira mal, Augusto. Eu lhe prometo ser outra daqui em diante. O que perturbou nossa amizade não sucederá nunca mais. Deveras, exclamou com seu rosto iluminado, como não acontecia há meses. Promete repelir os seus adoradores?
Sorri, pensando como ele se iludia supondo que me pedia pouco. Eu os afastarei tanto de mim que nem a sombra deles se possa interpor entre nós. Aquilo tudo era uma brincadeira, eu pensava. Aquele diálogo de posse não podia estar acontecendo. Aquele ridículo diálogo de posse. Obrigado, Dona Emília. Obrigado pela senhora, unicamente, não por mim. Adquiri uma expressão compenetrada, demonstrando estar realmente convicto de que me fazia algum bem. Confesso que sua credulidade atingiu os meus limites. Apertei com força a borda do banco onde sentara e cerrei os dentes, dizendo a mim mesma: se as outras aguentam, por que eu não conseguiria me submeter? Ao longe, ouviu a voz inefável de Julinha ao piano. Julinha, que tinha sido posta de lado mais uma vez por mim e por Augusto. Julinha, que cantaria para nós, esperaria por nós, era minha força. Julinha me pareceu mais forte do que o mato, que a chuva, estaria sempre ali para amparar-nos. Então, meus admiradores lhe são indiferentes? Perguntei-lhe sentindo uma raiva absurda. Vem tarde, o mal está feito. Ele respondeu-me muito confiante, empobrecendo-me com sua ignorância. Ah, se eu houvesse profanado minha alma nesses arremedos de amor, com que as moças se divertem antes de casar. Mas eu, que procuro mostrar-lhe ao vivo o egoísmo, a cupidez e a baixeza que escondem as paixões improvisadas em uma noite de baile e calculadas friamente no dia seguinte. Eu não sou digna de sua estima, Augusto. Para mim é tarde. Levantei de um salto, pronta a desistir do meu propósito. Perdão, Mila. Era a primeira vez que ele me chamava pelo apelido. Respirei fundo, repetindo para mim mesma. As outras moças conseguem, todas conseguem. Eu sou um insensato, disse-me, e eu tive que concordar. Mas meu amor é uma tão pura adoração. Eu a coloquei tão alto na minha veneração que as palavras apaixonadas desses homens me pareciam denegri-la como o fumo de um torpe incenso. Loucura! Eu devia saber que elas não chegavam ao seu coração, como não chegam a Deus as blasfêmias do ímpio. Não me eleve tanto, para que outra vez não me deixe cair de tão alto. Esses homens eram apenas livros para mim. Às vezes tinha lido na véspera sua cópia impressa. Terá ciúmes, Augusto, dos romances que leio? Sofreu vendo-me no teatro assistir à representação de uma comédia? Ele enrubesceu, baixando os olhos, acho que pela primeira vez percebendo o ridículo da sua atitude. Já lhe supliquei meu perdão, disse-me. Eu estava louco. Talvez valha a pena meu sacrifício, pensei, enchendo-me de esperança. Talvez valha a pena. E assim, nosso contrato foi acordado. Voltamos aos nossos antigos passeios e às nossas conversas íntimas, e ele estava outra vez terno e amante a meus pés, mas orgulhoso e contente de seu triunfo. A posse fora completada. Ainda voltamos algumas vezes à casa de tia Matilde, para que ele pudesse passear levando-me pelo braço, de forma a poder exibir o seu galardão final. Durante a festa, rechacei meus amigos, evitando nossas antigas conversas. Minha atitude trouxe a Augusto extremo prazer e pude presenciar como ele saboreava o triunfo da posse. Nessas ocasiões, devo dizer que ele não estava tão terno e amante aos meus pés. Acredito que estivesse até mesmo um pouco esquecido de mim, deleitando-se em exibir seu troféu. Dessa forma, após algumas exibições, eu achei que não havia mais necessidade de voltar a tia Matilde. Não havia mais nada para eu fazer lá, uma vez que eu não podia nem mesmo conversar com meus amigos e dançávamos muito pouco. Depois, eu desisti das reuniões aos domingos em nossa casa. Por essa época, conversávamos muito quando eu procurava me informar sobre tudo que pudesse agradá-lo. Meu espírito científico levava-me a investigações profundas sobre esse tópico. Eu estava sempre lhe perguntando: qual a cor mais de seu gosto? Ou então, acha bonita a nova moda de vestidos?
respondia-me com volubilidade, sem dar grande importância à questão, o que me deixava perplexa, uma vez que achava que seria um aspecto relevante para ele a forma como deveria guarnecer a sua posse. Depois constatei que minhas atitudes submissas não lhe traziam a felicidade almejada. Quando me sentava a seus pés, imitando seus olhares apaixonados, ele levantava e procurava meu irmão para conversarem. Logo, não tínhamos mais assunto para tratar, uma vez que eu não era mais o tipo de mulher que pudesse se interessar pelo seu trabalho, e a moça que se tornara não tinha nada de si que servisse de assunto. O meu eu foi se esvaziando. Observei que deixara de ser Emília, contudo não poderia ser considerada a diva dos salões, pois não havia mais salões. Resolvi denominar-me Sim a Moça, o que não chega a ser um nome próprio, mas pelo menos denominava o gênero em que me enquadrava no momento. Contudo, por mais que me esforçasse, não conseguia me tornar a mulher de meus sonhos. Eu não conseguia entender como ele me idealizara. Acho que no fundo, nem ele mesmo sabia. O vazio dentro de mim foi crescendo. Eu fracassara como Emília, como diva, e agora não conseguia me tornar uma Sim a Moça condigna. Eu perdi a coragem. Acredito que foi ainda, graças ao seu olhar profissional competente, que o doutor reparou no meu emagrecimento e, pela primeira vez, percebeu que nem tudo estava bem comigo. Ele era um bom homem e tentava investigar o que ia de errado, fazendo-me perguntas a meu respeito. Contudo, esses questionamentos me atormentavam ainda mais, porque me lembravam de quem eu fora, ou de quem eu poderia ter sido. Para piorar a situação, eu não conseguia controlar a minha raiva ao perceber que todos os meus esforços não davam em nada. Demos para nos sentar irrequietos, lado a lado, acabando por brigar por qualquer coisa. Depois nos separávamos magoados e eu me recriminava e emagrecia. No dia seguinte ele voltava como se nada tivesse acontecido, entregando-se às suas ferventes adorações, que não me diziam coisa alguma, uma vez que não as diferenciava das exibidas nos bailes. Eu sabia que o seu objetivo era me agradar, por isso que me afastava, para que não percebesse o meu desgosto. Esta obra de ficção pode ser adquirida para sua total contemplação através do link indicado aqui na descrição do vídeo. Obrigada por nos acompanhar neste capítulo.